Bem-vindos! Vamos agora instalar o Linux em uma máquina virtual do VirtualBox que vai estar rodando no sistema operacional Windows. Então, nós dizemos que o Linux vai ser um sistema operacional convidado, um sistema operacional guest, que vai rodar numa máquina virtual do VirtualBox no sistema operacional hospedeiro ou sistema operacional host, que é o Windows. Para isso, vamos abrir o VirtualBox, que é a maneira que temos de criar a máquina virtual. Já tem uma máquina virtual criada para outra distribuição de Linux, o Ubuntu, mas o Ubuntu pede mais recursos de hardware do que o Lubuntu. O Lubuntu consegue rodar em arquiteturas modestas com 512 MB de memória RAM, como Raspberry Pi, por exemplo. E ele é muito indicado para máquinas virtuais que não querem consumir muitos recursos do hardware original aqui do notebook. Uma máquina com Ubuntu já vai consumir mais recursos, necessita de mais recursos de hardware. Então vamos aqui à criação da máquina virtual, viemos em novo, vamos dar um nome para ela, Linux Lubuntu. Ele já detecta que é do tipo Linux, uma versão compatível com a versão Ubuntu 64-bit. Ele é o Ubuntu mais leve, Light Ubuntu. Tudo pronto, vamos em próximo. Ele está atribuindo 1 GB de memória RAM à máquina virtual. Eu vou aumentar um pouquinho para 2 GB, dado que a minha máquina tem 8 GB de memória. Próximo, vai criar um disco rígido de 10 GB. Vai criar agora, criar. O tipo é um arquivo VDI, então vai ser um arquivo .vdi que vai guardar as informações da máquina virtual e vai estar armazenado no Windows. Próximo, vamos colocar o HD dinamicamente alocado, que significa que se ultrapassar a necessidade de 10 GB que foi criado, ele aloca mais espaço para o HD. Próximo, aqui está tudo pronto, o arquivo .vdi a ser instalado no Windows, com a configuração da máquina virtual, que vai hospedar o Linux. Criar, a máquina virtual é criada, Linux Lubuntu. Aqui tem as especificações de hardware dessa máquina virtual. Aqui aparece 2 GB de memória. Tem a parte de tela, armazenamento, áudio, rede, etc. Uma vez criada, nós vamos instalar o Linux nessa máquina virtual. Então viemos aqui em iniciar. Aparece essa tela e aqui ele está pedindo a imagem .iso do sistema operacional que a gente vai instalar. Então, viemos aqui em gerenciador de arquivos, em downloads, e nós fizemos o download da distribuição do Lubuntu. Ela vem num arquivo no formato .iso, que é o formato de distribuição de sistemas operacionais. Eu vou dar um copy dessa distribuição que está no download
para o desktop. Pronto, tem uma cópia aqui do lubuntu.iso no desktop. A gente vem aqui na pasta para selecionar, acrescenta. Quando a gente clica em acrescenta, ele vai buscar a distribuição .iso, que está aqui no desktop. Aqui está o desktop. Está aqui a distribuição .iso do Lubuntu para 64 bits. Abrir. A gente vem aqui e escolhe ela. Seleciona ela e escolhe. Pronto, foi escolhida. Damos iniciar. E começa a instalação do Lubuntu na máquina virtual. Aqui a gente pressiona Enter para selecionar o Lubuntu. Vou fechar isso aqui. E começa a instalação do Lubuntu na máquina virtual. Apareceu a interface gráfica. Aqui está Install Lubuntu. 2 cliques. E ele começa a instalação. Estamos no instalador do Lubuntu. Aqui ele pede o idioma, né? Pode trocar para inglês se for do desejo. Vamos manter em português. Próximo. Aqui o fuso horário. Fuso horário da área de São Paulo. Compatível com a área em que nós estamos. Próximo. Teclado Português Brasil. Próximo. Partições. Para que o sistema operacional possa ser instalado no HD, no disco, o disco é virtual e ele precisa de particionamento. Uma maneira de você subdividir esse disco em áreas necessárias para a instalação do sistema operacional. A gente vai colocar apagar disco, que vai deixar que a instalação faça o particionamento automático. Próximo. Vamos criar um usuário. Eu vou criar o usuário Guilherme. O nome do computador vai ser Guilherme VirtualBox. Aqui eu vou digitar minha senha. A senha do usuário Guilherme no Linux. Está sendo criado esse usuário aqui. Próximo. Tem um resumo. Instalar. Instalar agora. Aí começa a instalação. A máquina virtual está puxando vários arquivos da internet para que depois ela possa completar a instalação do sistema. Aqui está em 5%. Eu vou interromper o vídeo agora e nós vamos retornar quando estivermos com 100% preenchido. Bem, agora que foram instalados todos os pacotes,
Está tudo pronto. Vamos reiniciar. Concluído. Ele pede para pressionar Enter. A máquina virtual é reinicializada. Tirar isso aqui. O sistema é reinicializado, o Linux. Pronto, agora o Linux está instalado na máquina virtual. Aqui é o usuário Guilherme. Vou digitar minha senha. O Linux está sendo carregado. E eu fiz acesso ao Linux como usuário Guilherme. Ele me manda uma notificação de upgrade. Se eu desejo, eu vou dizer que sim, apply. Ele vai me dizer que essa ação necessita de privilégios administrativos, ou seja, para que se possa fazer modificações no sistema operacional, você precisa de permissão. Com o usuário Guilherme foi criado outro usuário chamado root, que é o superusuário. Mas é perigoso entrar como root. Então o que é feito é criar ao menos um usuário que tem permissão de root. É perigoso entrar como root e fazer as alterações por questões de segurança. Então o usuário Guilherme tem permissão de root através do comando sudo. Então, através desse comando, a gente vai autorizar o upgrade. Vou bater a senha do usuário Guilherme. Ok. Começa o download relativo ao upgrade de 195 pacotes. Eu vou pausar a gravação aqui e vamos retornar quando o upgrade estiver completo. Bem, temos aqui que o nosso upgrade terminou. Vou dar close. Vou reiniciar o sistema. Pronto, agora temos o Linux Lubuntu atualizado, instalado na máquina virtual. E essa aqui é a interface gráfica com o Linux. No próximo vídeo eu vou falar dos primeiros passos e da interface de console.